Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é com muita alegria aqui nesse momento. Gostaria de convidar o pastor Edson, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, amém? Desde já quero agradecer ao nosso querido pastor Edson, que sempre prontamente atende nossos convites. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã. Bom dia, graça e paz que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, certa vez Jesus disse, São João 14, né? Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vou lá dou. Não andou como o mundo a dar, né? Porque o mundo é coisa passageira. Mas o que Cristo dá, irmãos, que é o príncipe da paz, dessa tranquilidade, no meio da dificuldade e tribulações, Jesus concede essa paz ao nosso coração. Dá o equilíbrio, não é? Graças a Deus por ter Jesus em nossas vidas. É um prazer poder estar junto com os irmãos aqui, louvando a Deus e glorificando o seu nome. Ele está presente aqui nesta manhã. Se você não pensou, nem meditou, nem, ou menos, percebeu, tem uma convicção, tenha que Jesus está presente aqui em nosso meio. E a palavra dele é bem clara nesse sentido, né? Onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas falando meu nome, eu estou presente. Então Jesus está presente aqui nesta manhã. Eu sei que os nossos corações estão abertos, ouvidos atentos, e o coração nosso tem que estar quebrantado para aquilo que Deus sempre quer falar em nossas vidas. E Deus falou no meu coração para um texto aqui, que gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Vamos falar de um homem chamado Simeão. Havia algumas características na vida do servo do Senhor, e que realmente nesta manhã possa realmente nos despertar, como Deus, através do Espírito Santo, o usou, Ele continua também usando para a glória do Senhor os seus servos. Acharam? Evangelho de São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais o trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Senhor Deus poderoso, continua falando em nossos corações. Nesse momento estamos abrindo a tua palavra. Pedimos o mesmo Espírito Santo que mover os seus santos homens de Deus a poder relatar aqui, deixarmos a Escritura para nós, possa estar nos movendo aqui nesta manhã para a glória do Senhor Jesus. Vai falando aos nossos corações. É o pedido que eu te faço a ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, das características aqui, lendo a palavra de Deus, vendo aqui sobre Simeão, este homem era justo e temente a Deus. Isso me chama a atenção, vendo uma dessas características do servo do Senhor, ser temente a Deus e justo. Sabemos que justo é aquela pessoa, né, que se encontra em estado de graça perante Deus. Também são as pessoas que rejeitam o pecado
e busca a paz e a justiça. Eu creio que nesta manhã nós podemos dizer e falar, nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confessamos os nossos pecados e através do seu sangue veio nos purificar e perdoar todos os nossos pecados. Estávamos numa situação de condenado, mas agora, aleluia, a situação mudou por meio de Jesus Cristo. Salvos por Jesus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, sendo temente a Deus. Procurar da melhor maneira possível, nós, irmãos, ser temente a Deus. Sendo temente a Deus, nós vamos procurar da melhor forma, irmãos, estar na presença dEle e fazer tudo aquilo que realmente Ele deseja por meio da sua palavra. E uma das coisas importantes, irmãos, no momento que aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração. E nós somos a habitação do Espírito Santo. E a função do Espírito Santo dentro de nós é nos guiar, irmãos, em toda a verdade. O Espírito Santo dentro de nós, irmãos, aleluia, vai nos movendo, nos moldando, para que cada dia mais, irmãos, procuramos da melhor maneira possível agradar a Deus. Ser justo não por aquilo que fazemos, ou pelas obras. A Bíblia nos diz que o próprio apóstolo Paulo diz lá em Efésios, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, não é de obras para que ninguém se glorie, não. Tudo foi conquistado lá na cruz, mas através de Jesus Cristo, nas nossas vidas, podemos andar na presença dEle em obediência. Então Simeão era este homem, justo e temente a Deus. Uma coisa que realmente me chama a atenção aqui, que o Espírito Santo estava sobre ele. No Velho Testamento, na Velha Aliança, poucas pessoas tinham o Espírito Santo sobre as suas vidas. Os profetas, alguns reis que eram ungidos, então o Espírito Santo vinha sobre eles. Mas vemos aqui que Simeão era um dos homens que tinha o Espírito Santo sobre a sua vida. E diz mais, ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O Espírito Santo que estava sobre ele o revelou que ele não morreria antes de ver Jesus, o Messias, na qual os judeus estavam esperando há muitos anos, há muito tempo estavam esperando o Messias. Em dado momento o Espírito Santo revela dizendo, tu não vai morrer enquanto não vê o Messias. Essa é a função do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Ele continua ainda nos movendo e revelando algo, irmãos, para nossas vidas. De repente, o Espírito Santo tem falado ao seu coração diante de uma promessa sobre a sua vida. Não foi o homem que prometeu, não foi o homem que revelou, mas o Espírito Santo na sua vida o revela algumas coisas para a sua vida. Talvez você contar para alguém, você uma coisa absurda, é uma coisa absurda isso. Mas o Espírito Santo que está sobre a sua vida o revelou. Você crê e acredita que isso vai acontecer. Então, certamente, irmãos, aqui, Simeão, que o Espírito Santo estava sobre ele, que eu havia revelado que não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor, que pelo Espírito ele foi ao templo. Imagine só, ele estava acostumado a ir ao templo, mas naquele determinado dia, ele foi movido pelo Espírito Santo e ir ao templo. Será que não tem acontecido em nossas vidas também, em determinado dia, momento, o Espírito Santo nos move a fazer alguma coisa? Quem já teve essa experiência? E você está no lugar, de repente você sente pelo Espírito Santo movido a ir a fazer isto, a fazer aquilo. Às vezes você não sabe, mas estou sendo movido a fazer isso. Depois, quando você vai, depois você vai ver, olha, eu fui obediente ao Espírito Santo, olha aí que está acontecendo o que aconteceu. Eu estava subindo aqui na rua Tília, descendo a Georgina, depois entrei na rua Tília, o Espírito Santo me fez lembrar, isso há quase 50 anos atrás. Morávamos ali na rua Veleta, do Jardim das Flores, lá do outro lado. Aí meu pai se sentiu, movido pelo Espírito Santo, a vir no Jardim das Flores, desse lado aqui, que era o loteamento novo. A igreja estava procurando um terreno para comprar. Os irmãos ali no Jardim das Flores, do outro lado, estavam pensando, é daquele bairro lá, ali no 18, aquela região ali. Mas naquele dia ele sentiu pelo Espírito Santo, pegou uma perua azul, não sei se alguns irmãos já viram essa perua,
umas fotos. Descendo a rua Georgina, a única rua asfaltada que tinha desse lado aqui era a rua Georgina. Ele descendo a perua junto com a perua come junto com a minha mãe. De repente chega aqui embaixo, ele sobe a rua Tira. Não era asfaltada. Foi subindo, subindo. Quando chegou aqui em frente, ele parou. O Espírito Santo que havia movido a vinha até a região, parou, tocou, é aqui, para. Coisa interessante, irmãos. O Espírito Santo nos movendo e falando conosco, parou, desceu. Ao descer, irmãos, ele olhou do outro lado, tinha poucas casas do outro lado. Ele olha para esse lado aqui e vê o terreno assim, cheio de mato aqui. E no meio estava lá uma placa, vende-se. Quando leu aquela placa, vende-se, o Espírito que tocou no coração dele, é aqui. Confirmando, é aqui. E rápido pegou contato e hoje estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Movido pelo Espírito Santo. Um dia eu estava em casa lá, de repente o coração começou a arder, movido, vai até o Jardim Conceição. Mas e no Jardim Conceição? Movido. Acabei indo, vamos. Chegando lá, os irmãos, fui orar para uma irmã, cheguei lá, oramos. Até aquele momento, bom, estou aqui, estou orando. Acho que Deus me movia a vir para orar pela irmã. Tudo bem. Ao terminar a oração, o Espírito Santo tocou meu coração. Coloca a mão no bolso. E abençoou aquela irmã. Irmã, amém, fiz. Voltei para casa no outro dia, fiquei sabendo que naquele dia tinha acabado o gás. O dinheiro que tinha foi o dinheiro suficiente para comprar o gás. Então a nossa vida tem que ser assim, movida pelo Espírito Santo. Abençoando as vidas e as vidas também nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso tem que ser tudo movido pelo Espírito Santo, irmãos. Nós não sabemos o que está acontecendo do outro lado com aquela pessoa, a gente não sabe. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, que é Deus, onisciente, conhecedor de todas as coisas, Ele vai nos mover, irmãos, vai nos usar, nós como instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar ou para orar, enfim, alguma coisa para fazer. É a igreja sendo despertada, irmãos, para fazer a sua obra, aquilo que Deus nos chamou para isso. Então, Simeão estava naquele momento, movido pelo Espírito, e ia ao templo. Aquela profecia, aquilo que o Espírito Santo havia revelado a ele, não tão profecia, mas revelado a ele pessoalmente, que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. E quando entra no templo, diz a palavra de Deus, que pelo Espírito foi ao templo. E quando José e Maria, com aquela criança no colo, entraram no templo, diz a palavra de Deus que ele, Simeão, tomou aquela criança em seus braços e louvou a Deus e disse, aleluia, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Aquele que tu me revelaste, acaba se cumprindo agora. Aleluia. Pois meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então, irmãos, quantos anos? Já era bem de idade mesmo. Certamente ali ele tinha 70, com uns 80 anos também. Mas, irmãos, não importa os anos se passarem. Aquilo que Deus tem falado, mostrado para nós, vai se cumprir se nós formos justos, temente a Deus, procurando servir ao Senhor no momento certo, na hora certa, vai acontecer em nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. Então, o ministério, o povo livre aqui, foi movido pelo Espírito Santo para começar o trabalho, irmãos. Isso, precisamos ter consciência disso, aonde nós estamos. Deus assim o quis. Deus assim moveu alguém a começar um trabalho. Então, uma coisa me lembro, e o Espírito Santo falando assim com o pastor José Apolinário, em relação a começar um trabalho, uma igreja. A palavra é uma intimidade que você tem com o Espírito Santo. Isso é importante, ter intimidade com Deus. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Mas que é isso, pastor? Deus quer, irmãos.
falar conosco. Ele fala de várias maneiras, mas Ele quer falar conosco, irmãos. Fala conosco. No momento, irmãos, que você fala com Ele, tem a resposta, Ele fala com a gente. E quando Deus falou com ele, para começar um trabalho, ele disse, Stefano, não vou. Tem bastante igrejas, mais uma não vou. E tem mais, eu não tenho capacidade, não sou estudado, não tenho leitura para isso. Então, por isso, não aceito, não quero. Desse jeito, conversando com Deus, não querendo. Tem uma frase que ele disse ali com Deus, orando em oração, dizendo, bom, só se tu tomar a frente, só tu for à frente, tomar conta, porque eu não tenho condições. Então, tudo bem, por isso mesmo, eu quero estar à frente do trabalho, deixa comigo. Então, o que acontece? Nós que fazemos parte do ministério, irmãos, temos que ser movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar sobre as nossas vidas, que Ele vai nos mover, vai nos revelar a sua vontade para as nossas vidas, aqui, para essa casa de oração e para essa igreja aqui, irmãos, em nome de Jesus. Se Deus o chamou, você está aqui, tem um propósito. Primeiro, ser salvo por Cristo Jesus. A maior bênção que eu e você temos. Mas também o Senhor quer usar como instrumento nas tuas mãos. Enfim, para que o trabalho do Senhor possa prosseguir cada vez mais, irmãos. Se nós andarmos, temos essa intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, Ele vai fazer isso para nós. Vai nos revelar. Ele vai nos mostrar algo que precisa ser feito. Mas nós não conhecemos, não sabemos, mas se é de Deus, a obra é dele, irmãos, Ele vai nos usar para a glória do Senhor Jesus. As águas serão movidas e removidas, e a obra do Senhor será feita, sendo usada, não anjos, por meio de anjos, mas por homens e mulheres, servos do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus colocou meu coração para passar para a igreja nesta manhã, como Simeão, justo, temente a Deus, e que o Espírito Santo estava sobre ele, que havia sido revelado pelo Espírito Santo que estava sobre ele, ele foi movido pelo Espírito Santo também. Essa é a vida cristã, irmãos, movida pelo Espírito Santo. Então, essa palavra é o coração de cada um de nós nesta manhã. Muito quero compartilhar isso para a igreja. Medita seu tempo na sua casa. Dessas características do nosso amado irmão Simeão, que isso possa estar sobre nós, sobre as nossas vidas. Amém. Movido pelo Espírito Santo, irmãos. É isso. Amém. Movido. De repente você está lá, na sua casa, sentado. De repente, algo te move. O Espírito Santo te move a fazer isso, a fazer aquilo, em prol da obra do Senhor. Amém, irmãos? A igreja viva do Senhor, ela tem que continuar sendo movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá vida, irmãos, para a igreja. Uma coisa que diz lá em São João capítulo 14, Jesus falando do Consolador, Espírito Santo. Antes, ele havia falado com os discípulos, dizendo, olha, eu vou para um lugar onde vocês não podeis ir. Alguns discípulos disseram, para onde tu vais que a gente não pode ir? Jesus disse, eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês também, estejam vocês também. Mas ele estava falando daquele que ia até a cruz, da cruz ele ia morrer, no terceiro dia ressuscitar, que ele ia até os céus, preparar um lugar. Ele disse que ele voltaria. Aquele lugar que ele havia preparado, ia preparar, ele queria que nós, os discípulos, a igreja, se eu estivesse com ele. Ele diz aqui 14, versículo 1 de São João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E tem mais. E não vos deixarei órfão, eu vou. Mas não vou deixar vocês desamparados, não. Vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, para que fique com vocês. Ele diz bem claro aqui, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, nem pode ver, mas vós o conheceis. Por quê? Habita convosco
estará em vós. Então o Espírito Santo habita dentro de nós. Está entendendo? Somos o templo do Espírito Santo, irmãos. Então, morada, então ele está dentro de nós. E a função desse é nos mover, irmãos. E tem mais, encher também do seu poder sobre as nossas vidas, dando autoridade para prosseguir nesta jornada. Oh, aleluia. Que coisa tremenda. A presença de Deus por meio do Espírito Santo está dentro de nós. Será que já pensamos nisso? De repente das situações adversas que vêm sobre as nossas vidas, enfim, alguma coisa que sai fora do controle, o que fazer? Não devemos esquecer, não estamos desamparados, não estamos órfãos, o Espírito Santo habita dentro de nós, está dentro de nós. É bem forte que Jesus está dizendo, porque Ele habita dentro de vós e estará convosco, irmãos, até o dia do arrebatamento. Amém? É tremendo isso. Deus conosco. Deus presente dentro de nós. Que nós queremos, a maior riqueza que o homem pode ter em sua vida é o Espírito Santo de Deus dentro de si. Porque fica, de repente a gente começa a se lamentar, ficar às vezes até chorando, Senhor, isso, aquilo, mas em nome de Jesus, não esqueça que um dia nós arrependemos dos nossos pecados, irmãos. O Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. E a partir desse momento, Ele veio habitar dentro do nosso coração. Ele está dentro de nós. É a marca da promessa. É que diz Efésios capítulo 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da nossa redenção. O Espírito Santo é a marca de Deus dentro de mim, dentro de nós. Que o mundo talvez não perceba, não sabe, mas Deus sabe. Vou falar no dia do arrebatamento da igreja, só quem tiver o Espírito Santo dentro de si subirá, que é a marca de Deus. Então diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado, irmãos, marcado para o dia da redenção. Então cabe a nós as nossas atitudes, a nossa vida, procurar da melhor maneira possível não entristecer o Espírito Santo. Marca, estamos selados, irmãos, tá? Selados, marca de Deus em mim e em você. Isso não tem dinheiro que pague, irmãos. Marca de Deus em mim e em você. Oh, aleluia. Aleluia. Então, volto a repetir, não pelos nossos méritos, tudo pela graça e misericórdia de Deus. E eu termino nesta manhã dizendo, vamos honrar, aleluia. Não vamos entristecer o Espírito Santo que está dentro de nós. Amém. Se de repente houver um deslize, rapidamente, Senhor, me perdoa, Senhor. Para que assim o Espírito Santo venha sair dentro de nós. Isso é terrível. Mas procuramos sempre se alegrando na presença do Senhor. Louvando, glorificando e sentindo a presença dEle. Amém? Ele continua ainda revelando. Amém? Continua. Coisas grandes e coisas grandes está para acontecer. E Deus quer fazer isso em nossas vidas, no meio da sua igreja. Se não acontece, é por culpa nossa mesmo. Precisamos dar mais crédito na palavra do Senhor, irmãos, nesse sentido. Oh, aleluia. E as coisas irão acontecer. Irão acontecer. Porque, diante das revelações que o Espírito Santo nos concede, de repente a gente pode contar e falar para alguém e alguém duvidar. Mas não fique dentro de si, lá dentro. Deus falou comigo e revelou. Isso vai acontecer para a glória do Senhor Jesus.